Quando a gente ouve alguém falando sobre autoconhecimento, é muito comum a gente ficar ouvindo a pessoa e concordando, o tempo todo, como se aquilo que a pessoa tivesse falado, mesmo que eu nunca tenha escutado, faz total sentido. Como se aquilo que ela estivesse falando fosse exatamente o que eu pensava, porém, eu nunca tinha pensado nisso antes. E isso é porque o meu eu conversa com o seu eu direto, não tem personagem. Vedanta, autoconhecimento, ele vai falar sobre aquilo que é mais fundamental em você mesmo. Por isso, no fundo, você já sabe, porém, existe uma camada de ignorância que cobre esse conhecimento. E para chegar nesse autoconhecimento, para entender o que Vedanta diz, o que Vedanta traz, o que esse autoconhecimento pode fazer com você, a gente vai usando exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente vai assim conduzindo a nossa mente a enxergar, a jogar luz nesse conhecimento chamado Vedanta. Mas o que é esse eu que eu falei, que o meu eu conversa direto com o seu eu? É isso exatamente que Vedanta quer nos apresentar, O que é esse eu que Vedanta quer jogar luz, que a gente chama de autoconhecimento e que pode mudar a nossa vida? Então veja bem, eu tô aqui gravando esse vídeo, quando acabar esse vídeo eu vou partir para uma outra atividade, depois para uma outra atividade, para uma outra, até que eu durma. Quando eu durmo, minha mente vai mudar de estado e de repente eu vou começar a sonhar por um tempo, vários sonhos, várias coisas vão acontecer na minha mente, até que eu entro em sono profundo, onde dá a impressão de que minha mente não existe mais, que ela desligou completamente. Mas existe algo que esteve desde esse momento que eu estou gravando o vídeo até o momento do sono profundo, sempre presente. A minha mente foi mudando de estado, eu estou aqui falando, então eu estou com o meu intelecto totalmente aguçado. Depois, eu vou lá na sala com a minha família e vou conversar, meu intelecto desliga um pouquinho e eu ligo uma coisa mais emocional. Depois eu vou dormir, e aí eu desligo essa razão e minha mente vaga sozinha aí pelo mundo dos sonhos, até que uma hora parece que nada acontece, eu entro em sono profundo. Mas existe um elo que estava ali, um elo de ligação entre tudo isso, um pano de fundo, algo que esteve ali o tempo todo justamente fazendo com que a minha mente fosse mudando de estado. E esse é o eu que a gente quer conhecer, isso que está o tempo todo com a gente, mesmo que a gente não consiga perceber, mas ele é auto-evidente. Se eu te pergunto, você existe? Você não precisa nem pensar, você fala, sim, existo. Esse que responde é o eu. Ou seja, eu posso até querer me afastar de algumas coisas que eu não gosto, mas do meu eu é impossível. Eu posso querer me afastar de algum sentimento, de alguma emoção, de alguma coisa que eu não sei lidar. Posso até tentar, São estados da minha mente que eu não gosto e eu tento evitar. Agora, do eu, impossível se afastar, porque ele é, de fato, a nossa única realidade. Então, quando eu falo que eu quero mudar algo, que eu quero mudar de emprego, por exemplo, que eu quero mudar de relacionamento, que eu quero mudar de cidade, que eu quero mudar de vida, que eu quero mudar meus hábitos, qualquer coisa que eu queira mudar, na verdade eu não estou apegado, eu não tenho desejo ao objeto em si, à situação em si. Na verdade, eu quero me afastar de algo que não está confortável, buscando algo mais confortável. Então, por exemplo, eu tenho um chefe e eu não me dou bem com esse chefe, eu não me sinto à vontade com ele, eu acho que ele poderia ser melhor, ele podia me acolher melhor, ou seja, minha relação com ele não é boa, gosto até do meu emprego, mas essa relação com o meu chefe não tá boa. Então, eu penso, quero mudar de emprego. Mas na verdade eu não quero mudar de emprego, eu quero mudar de chefe. Eu quero sair dessa situação onde, já que eu tenho que ter esse chefe, então eu não quero ter esse emprego, porque essa situação para mim é desconfortável, essa relação minha com o meu chefe. Então o emprego não é realmente a minha busca. A minha busca é por algo mais confortável para minha mente. E isso tanto é verdade porque eu posso ter um colega de trabalho que se relaciona muito bem com o mesmo chefe. Então o chefe em si não é o problema, mas como eu me sinto naquela situação é. Então a gente tem uma mesma situação, duas pessoas e consequentemente duas necessidades diferentes. Uma sendo atendida e a outra não. Um querendo ficar no emprego e o outro querendo mudar. Então, pensando em autoconhecimento, isso me leva a compreender que existem duas situações o tempo todo acontecendo. Eu gosto de uma situação, eu me sinto bem em determinada situação, eu me sinto confortável em alguma situação, logo eu deduzo que eu gosto disso, seja lá o que for.
E em outras situações eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, então eu suponho, né, que eu não gosto daquela situação. Eu não gosto dessa música, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto desse clima, eu não gosto dessa temperatura. E aí então o que tiver envolvido com isso, eu falo que eu não gosto. Porém, nem sempre o fato em si é o problema. Aliás, quase nunca o fato em si é o problema. Por exemplo, tô aqui em casa, tranquila, e aí toco uma música super de festa, uma música super dançante, e aí eu falo, ai, não gosto desse tipo de música, né? Música disso, música daqui, não gosto desse tipo de música. Mas se tocar a mesma música numa festa, onde a minha mente tá apta a algo mais aberto, a algo mais divertido, a dançar, a brincar, a mesma música eu gosto. Né? Aí eu falo, não gosto de escutar isso em casa. Então, na verdade, a música não é o problema, mas o jeito que minha mente está em casa, o jeito que a minha mente está na festa. Então, situações que eu me sinto confortável, eu falo que eu gosto. Situações que me geram desconforto, eu falo que eu gosto. Então, o problema não é o fato em si, e sim o meu desconforto. Eu quero lutar contra o meu desconforto e trazer conforto para dentro de mim. E isso é a busca de todo mundo, né? A tal busca pela felicidade. Então eu comecei o vídeo lá falando sobre o eu, né? E agora eu tô falando sobre situações confortáveis e desconfortáveis. E aonde eu quero chegar, né? Que existe algo que é imutável em todos nós, que a gente chama de eu, de verdade, de consciência, de conhecimento, não importa o nome, mas algo que tá comigo desde que eu nasci e vai continuar até depois da minha morte, né? Esse elo que une o meu primeiro ao meu último dia de vida, o meu momento onde eu tô mais ativa, o momento de sono profundo, aquilo que tá ali, nunca nasceu, nunca morreu, é imutável, é intocável. E compreender que essas situações que eu gosto e que eu não gosto, elas são parte desse personagem, né? Então a Juliana tem alguns gostos, algumas aversões, a vida me fez gostar de algumas coisas, a minha mente me faz gostar de outras e não gostar daquelas, o momento, né? O que eu gostava 10 anos atrás, talvez eu não goste mais tanto hoje, e provavelmente o que eu amo hoje, talvez daqui a uns anos eu não goste mais. Isso é mutável, a mente é mutável, o eu não. E quando a gente fala sobre autoconhecimento, quanto melhor eu conhecer o personagem, né, consequentemente entender que ele é um personagem, com esse eu, né, quanto mais eu compreender o meu personagem, então eu entendo que a Juliana não gosta de determinada situação, mas é só uma situação, né, não é quem eu realmente sou, é simplesmente algo que eu tenho que passar, como um jogo ali de videogame, né. Eu não sou o bonequinho, eu sou quem está controlando o bonequinho e pode ser que uma fase eu goste, uma fase eu não gosto, mas eu passo com o mesmo prazer ali jogando videogame, um com um pouquinho mais de raiva, um com um pouquinho mais de facilidade, mas são só fases. E isso é autoconhecimento quando a gente pensa na mente, no corpo, no personagem, nisso que interage com as pessoas. Quanto mais eu me conheço, menos eu sofro. E quanto mais eu compreendo que existe algo dentro de mim que é imutável e que todas essas coisas são simplesmente coisas que acontecem, situações que acontecem por uma questão de karma, de dharma, né, de experiência, a minha relação com isso se torna muito mais leve, muito mais livre. E aí eu posso brincar na minha vida, né? O Yogananda falava esse grande teatro cósmico. A gente vê aqui como um ator encarando vários personagens, né, um capítulo por dia e sempre com aquela volta para casa, né? Na hora do sono profundo, minha mente desliga e só existe eu, e nesse momento só existe paz. Então esse estudo ele vai me conduzir a fazer as pazes com o meu personagem, a aprovar o meu personagem, do jeito que eu sou, com o cabelo que eu tenho, com a cor de pele que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com a altura que eu tenho, com o peso que eu tenho, o lugar que eu nasci, o idioma que eu falo, eu faço as pazes com esse personagem, afinal eu tô com ele ali por 70, 80, 90 anos e depois ele vai embora, eu quero aproveitar esse momento. E quanto mais eu faço as pazes com o meu personagem, mais eu aprendo a lidar com o mundo usando esse personagem como um veículo. E enquanto isso não acontecer, enquanto eu não me sentir completo, não existe felicidade, né? Enquanto houver a sensação de falta, eu me sinto infeliz. Então eu acho que me falta dinheiro, eu acho que quem tem mais dinheiro é mais feliz. Eu acho que me falta um relacionamento, então eu acho que quem tem um relacionamento é mais feliz. Eu acho que me falta viagens, eu acho que aquela pessoa que viaja é muito mais feliz do que eu. Então, enquanto eu não compreender que eu sou inteiro e que eu tenho uma história para viver, o outro sempre vai ser mais feliz e sempre que eu acho que o outro é mais feliz, naturalmente eu me inferiorizo, né? Eu me sinto menos, eu me diminuo e sofro. Então, a gente deve ir em busca desse acolhimento, né? De se sentir completo,
de compreender que isso aqui, como eu falei, né, não passa de um jogo, de uma brincadeira, e que aquele que sabe jogar o jogo, que conhece as regras e que sabe a hora de ir, a hora de recuar, a hora de relaxar, a hora de agir, é aquele que vive muito bem, é aquele que se sente feliz, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. E é esse eu, é essa realização, é esse entendimento que a gente deve buscar. E que no fundo a gente já busca, mas sem saber quem é. Mas lembra que eu falei lá no início? Quando eu ouço, eu concordo automaticamente, porque no fundo, bem no fundo, muito mais fundo do que a minha mente, eu sei que essa é a única coisa que importa aqui nessa vida. Namastê.